Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma aula da disciplina de biossegurança. O tema da nossa aula hoje é boas práticas em laboratórios e serviços de saúde. Eu vou trabalhar com vocês na sequência. Nós vamos rever alguns conteúdos, de aulas que nós tivemos anteriormente. Eu acredito que vocês ainda estejam com a memória boa. E a gente vem trabalhando esses conceitos a cada aula, porque nós acabamos integrando o conteúdo, né? E nós vamos relembrar, então, os tipos de riscos, né? Nós tivemos uma aula só sobre classificação de riscos, né? O risco é a probabilidade de ocorrer um dano, ferimento ou uma doença, certo? E essa probabilidade, ela pode ser alta, ela pode ser média ou ela pode ser baixa, certo? E a presença de um agente de risco no laboratório, por exemplo, não significa que ocorrerá uma doença ou um acidente com esses indivíduos que desenvolvem as atividades nesse ambiente. Mas é necessário sempre agir baseado no princípio de biossegurança, que é o da prevenção, da precaução, certo? Então, aqui para nós relembrarmos, nós temos os tipos de riscos. Nós temos aqui o risco químico, riscos biológicos, riscos físicos, ergonômicos e os riscos de acidentes, tá? Que nós vimos em aulas anteriores. Relembrando os riscos físicos, nós temos, consideram-se riscos físicos qualquer forma de energia a que os profissionais possam estar expostos. Então, nós temos alguns exemplos, como ruídos, vibrações, pressão, as radiações ionizantes, como raio-x, as não ionizantes, como a luz ultravioleta, luz infravermelha, laser, e ainda os materiais perfuro-cortantes, certo? Então, nós temos aqui um exemplo, de temperaturas extremas, como o nitrogênio líquido a menos 196 graus, e também a autoclave, que a gente já viu, que é um equipamento que faz a esterilização de materiais, que estavam contaminados, e trabalha também a altas temperaturas. Vocês lembram que nós vimos um fluxo laminar, que nós temos a lâmpada germicida, que é com a luz ultravioleta, UV, que também é um risco físico, a exposição a longo prazo pode causar câncer de pele, certo? Temos aqui a estufa de secagem também. Então, alguns exemplos de riscos físicos que esses profissionais que trabalham no laboratório estão expostos. Riscos químicos são a exposição a agentes ou substâncias químicas que possam penetrar no organismo, seja por meio da pele, seja pela via respiratória, percutânea respiratória ou ainda ingeridos, Então, são essas formas, são as vias pelas quais esses agentes podem penetrar no organismo, no caso de um acidente, certo? Então, nós temos aqui o exemplo de oxidantes, ácidos e produtos inflamáveis, que devem ser mantidos sempre no armário corta-fogo para cada categoria, certo? Sejam eles corrosivos ou inflamáveis. Então, tem essa precaução, do armazenamento, do local onde vai guardar esses agentes ou substâncias químicas. Nós temos os riscos ambientais. Como exemplo, temos os equipamentos de cilindro de gás, que precisam ser mantidos acorrentados e também com capacete de proteção junto à válvula, como vocês podem observar aqui na imagem no canto direito. Riscos ergonômicos, que são oriundos de procedimentos repetitivos. Tem alguns exemplos, como a pipetagem, que é um procedimento repetitivo. E esses riscos podem gerar um desconforto ou ainda afetar a saúde desse trabalhador, tá?
Então, pode ser também a postura, o apoio dos pés incorreto, né? A, a posição em que ele trabalha, ou se ele é submetido a elevadas cargas, né, de peso. E são consideradas lesões determinadas pelo esforço repetitivo, vocês conhecem como LER, e temos também aquelas chamadas de DORTs, que são as doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho, certo? Os riscos biológicos, a gente viu, né, com bastante detalhes, né, quais são esses agentes, né, esses materiais biológicos que representam risco, né? Vírus, bactérias, fungos, parasitas, aquelas amostras biológicas, seja de plantas, animais ou de seres humanos, como secreções ou excreções, né? Urina, fezes, sangue, materiais de biópsia, tudo que possa representar risco, né? Se encontra dentro dos riscos biológicos, sejam essas amostras biológicas ou esses agentes que causam doenças. E os agentes de riscos biológicos, eles podem ser distribuídos em 4 classes. A gente viu também a classificação de risco biológico, né? Então, nós temos a classe 1, 2, 3 e 4, que nós relembramos na aula anterior também. Então, a classe 1 inclui os agentes biológicos que apresentam baixo risco para o indivíduo e para a coletividade, para a comunidade, e baixa probabilidade de causar doença em seres humanos. Os agentes de risco biológico de classe 2 são aqueles que apresentam risco individual moderado, mas com baixa probabilidade de disseminação, né, para a comunidade. Podem causar doenças aos seres humanos, só que existem meios eficazes, né, tanto de profilaxia quanto de tratamento. Já os de classe 3, eles são agentes biológicos que apresentam risco elevado para o indivíduo e com uma probabilidade moderada de disseminação para a comunidade. E podem causar doenças e infecções graves aos seres humanos, e nem sempre existem meios que são eficazes na profilaxia ou tratamento. E por último, né, a classe de maior risco, que é a classe 4, são os agentes biológicos que apresentam um risco elevado, né, tanto para o indivíduo, quanto uma alta probabilidade de disseminação para a comunidade. Então, apresentam um grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro e podem causar doenças graves aos seres humanos, principalmente porque, né, não existem meios eficazes para sua profilaxia ou ainda o tratamento. E esses agentes de risco biológico, eles são distribuídos nessas 4 classes e de acordo com algumas características, né, que permitem eles ser classificados, tanto seja em 1, 2, 3 ou classe 4. Então, primeiro é a patogenicidade, né, é a capacidade desse micro-organismo, ou dessa amostra que contém o micro-organismo causar doença no ser humano. A virulência, que a gente já viu que não é um termo utilizado só para vírus, né? A virulência, ela expressa o quanto esse micro-organismo ele pode causar doença e ser letal aos seres humanos. O modo de transmissão, a disponibilidade de medidas, né, profiláticas, como vacinas, por exemplo, e a disponibilidade de tratamento que seja eficaz. E ainda a endemicidade, né? Os locais onde esses micro-organismos causam doenças, né? Onde são mais frequentes, ok? Então, relembramos os riscos biológicos, todos os tipos de riscos. Então, agora a gente entra na nossa aula, propriamente dita, que é sobre as boas práticas de laboratórios. E o que seriam essas boas práticas de laboratórios, que vocês vão encontrar também como BPLs,
que são é a sigla que define essas boas práticas. Elas são designadas como um conjunto de normas que dizem respeito à organização e às condições sob as quais estudos em laboratório ou em campo são planejados, realizados, monitorados, registrados e relatados, certo? Os princípios das BPLs, então, eles são aplicáveis a vários tipos de estudos, a vários estudos, que são relacionados tanto com a saúde humana, quanto vegetal, animal e ao meio ambiente, né? No caso, previsto nas respectivas normas, né, para cada estudo, certo? E essas boas práticas de laboratórios, elas também trazem a garantia de qualidade, ou seja, uma certificação para as empresas que pretendam ter uma clientela diversificada e tornar-se competitiva dentro do mercado nacional e internacional, né? Porque tem a prática essas boas práticas de laboratórios que garantem a qualidade, né, do serviço, do produto, do resultado. A implantação dessas BPLs, ela pressupõe a total satisfação do cliente, o desenvolvimento de recursos humanos, constância de propósitos, gerência participativa, aperfeiçoamento contínuo, né? Então, vai estar sempre buscando, né, melhorar, evoluir, a garantia da qualidade, delegação, a gerência de processos, disseminação de informação, e a não aceitação de erros, né? Então, o resultado ele tem que ser garantido, tá? Por essas boas práticas de laboratórios. E elas existem para fixar padrões que sejam mínimos para um laboratório funcionar adequadamente, né? Visando, então, o homem, vegetais, animais e o meio ambiente. Então, os objetivos são garantir dados confiáveis, ou seja, resultados confiáveis, padronizar procedimentos, para que eles possam ser, né, replicáveis, racionalizar o trabalho e eliminar os erros operacionais. Então, esses são os objetivos das boas práticas de laboratórios. E quais são os prós, né? O que tem a favor das BPLs? Da BPL? É a aceitação mundial dos dados, uma maior rapidez ao acesso à informação, melhoria na qualidade dos resultados, né, resultados fiéis, fidedignos, e o aperfeiçoamento dos procedimentos de trabalho. E existem padrões mínimos dessas BPLs, como a organização, né, e pessoal da unidade operacional, programa de garantia de qualidade, unidades operacionais, equipamentos, materiais e reagentes, sistema teste, amostra de sistema teste, substância de referência, procedimentos operacionais padrão, também, que são os POPs, condução do estudo, relatório de estudo e arquivo de registro e armazenamento de material. Então, as BPLs precisam obedecer a esses padrões mínimos para que seja mantida uma qualidade, né, que tenha uma excelência nessa prestação de serviço. O sistema de garantia da qualidade para os laboratórios deve avaliar no mínimo os seguintes tópicos: manual da qualidade, política e gestão da qualidade, organização pessoal, equipamentos de ensaio e calibração, condições ambientais, instalações, segurança e meio ambiente, ensaios e calibrações e registro da qualidade. Então, são vários pontos que precisam ser avaliados para garantir a qualidade. Continuando aqui, nós temos também a coleta, o transporte, o manuseio, o armazenamento de itens, a apresentação dos resultados dos ensaios, calibrações, a não conformidades e ações corretivas, subcontratação, cooperação entre vários laboratórios, suprimento de bens e serviços, segurança e custo da qualidade nos serviços laboratoriais. E quais são as vantagens, né, que essa certificação confere? Né? Induz a busca contínua da melhoria da qualidade, que é
algo que precisa, né, estar em contínua evolução, distinguir-se dos seus concorrentes pela qualidade, né, então esse vai ser o diferencial, e é cada vez mais usual o caráter compulsório da certificação, né, então nós temos buscado, né, produtos que sejam certificados, confiáveis, tenha a confiança das empresas e dos consumidores em todo o mundo. Nas relações com os blocos econômicos é particularmente importante a certificação de conformidade. E no futuro próximo, não necessitarão de outras certificações nos lugares onde o Inmetro for reconhecido. Então, é aceitável, né? Seria aceitável. Na impossibilidade de avaliar a qualidade, os consumidores e empresas, eles preferem produtos, processos e serviços ensaiados e certificados, né? Então, a gente busca isso, essa qualidade, essa certificação nos produtos. Outras vantagens. Pessoal, desculpa essa interrupção, né, voltando aqui. Existem outras vantagens também, né, da utilização das BPLs, como o processo de decisão é democratizado, a garantia da qualidade dos trabalhos realizados proporciona mais segurança ao usuário, né, ao cliente e também orgulho ao funcionário. Traz maior tranquilidade ao ambiente de trabalho, visto ser o processo alvo das auditorias, tá? E não as pessoas. E ao formalizar as rotinas e os processos, garantindo a padronização das ações, o pessoal se desenvolve e torna-se mais criterioso e exigente no ambiente de trabalho, na rua, em casa e consigo próprio. Desenvolve, né, o bom senso do, do pessoal. As melhorias contínuas, elas melhoram os lucros da empresa pela precisão na execução dos trabalhos, economia de tempo e ainda de tempo e material e a redução do retrabalho, né? De ter que se fazer novamente porque não seguiu, né, essas boas práticas. Ok, pessoal? Então nós vamos parar por aqui e a gente já conversa.